Estou sempre de olho aqui no chat, né? E a turma está muito preocupada, e com razão, né? Que a gente possa ter um Papa, bom, como João Paulo II é muito pouco provável, ele era muito especial, não à toa é santo. Mas, por exemplo, no 4x4 ontem a gente trouxe ali 2 datas na semana passada, relembraram o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Ele nasceu em 16 de abril de 1927 e foi eleito Papa no dia 19 de abril de 2005. Então a gente falou do Ratzinger, este sim, né, como João Paulo II, um grande opositor do comunismo, do marxismo e da teologia da libertação. Então acho que a grande preocupação da turma aqui no chat é que a gente tenha um Papa, Marx, diferente do Francisco nesse sentido, alguém que se oponha verdadeiramente ao comunismo, ao socialismo, à teologia da libertação, que não é, né, que é contra, aí você pode falar melhor do que eu, que é contra o verdadeiro catolicismo, o único catolicismo que há, né, que se posicione contra todas essas ideias malucas de ideologia de gênero e coisas desse sentido. Bem, uma coisa é o que eu quero, né, o que eu gostaria que fosse, outra coisa é o que a gente analisa como analista e percebe qual que é a tendência do conclave, né? O conclave, para quem não sabe, né, significa com chave, né, é trancado. Então, a Capela Sistina, aquela imagem que eu mostrei, ali eles ficam trancados votando. Hoje em dia não tem mais aquela coisa de ficar trancado na sala votando, né? Isso aconteceu poucas vezes, na verdade. Quando se demorava muito a eleição do Papa, para a igreja não ficar sem Papa, se arranjou um modo aí de apressar os cardeais para que eles votassem um Papa, né? Por isso que se tem essa expressão de conclave. Os cardeais, eles ficam incomunicáveis no momento enquanto está acontecendo a eleição, que pode durar dias, pode durar semanas, em teoria pode durar até meses. Não costuma chegar a durar recentemente tanto. não durou. Tá? Não costuma durar tanto. A tendência é aí que a gente tenha já um novo Papa no próximo mês, tá? Como muito. Então, são 2 votações, né? Eles têm a votação pela manhã, eles têm a votação pela tarde, e aí os votos normalmente são 3 ou 4 cardeais ali que um olha o voto, passa para o outro e o outro anuncia, né? E aí depois eles juntam e queimam na lareira ali, na fogueira ali do Vaticano. E aí se for eleito um Papa, a fumaça sai branca. Hoje em dia, antigamente era a madeira molhada, né? Hoje em dia, para não ter dúvida da cor da fumaça, eles usam lá um elemento químico, eu esqueci qual que é, para fazer com que a fumaça fique branca, e as pessoas tenham certeza se foi eleito ou não um Papa, né? Se a fumaça sai preta é porque não foi eleito ainda, ou seja, não teve maioria de votos. Se a fumaça sai branca é porque teve maioria de votos. Então, assim, hoje, o que a gente ouve, Lacombe? A gente ouve que seria nem um Francisco, nem um Ratzinger, né? Terceira via. Seria um de centro. Eu não quero desrespeitar a situação, né? Pelo amor de Deus, mas aqui a gente fica sempre fazendo o comparo. Essas analogias ajudam, né, o pessoal? Ajuda. Seria assim, a tendência hoje, pelo que a gente escuta de informações de pessoas que conversam com bispo, conversam com cardeais, é que seria um Papa mais de centro, tá? Talvez até um isentão, vamos dizer assim, né? Usando uma expressão bem brasileira, né? A minha esperança fosse, por exemplo, o cardeal Sarrat, né? Tá todo mundo querendo saber do Roberto Sarrat aqui, da Guiné, se realmente for isso. Seria maravilhoso, mas Marcos, difícil. Mas, por exemplo, o João Paulo II, ele foi escolhido exatamente para ser um centrão. Sim, verdade. Não foi. Quem sabe? Quem sabe? O João Paulo II, ele usou uma estratégia muito boa quando ele era cardeal na Polônia, onde ele não entrava num combate muito aberto, né? Ele segurava as coisas ruins e permitia ali os leigos a fazer as coisas boas. Mas ele mesmo não se colocava numa posição de combate, né? Então, quando ele foi eleito, acharam que ele seria um isentão, acharam que ele seria alguém. Não, ele nunca fez nada, ele nunca tomou uma postura. E depois, quando ele foi Papa, tanto é que, por exemplo, quando o João Paulo II foi nos encontros ecumênicos de Assis, que foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Foi muito horroroso aquilo ali. Encontro ecumênico, teve Pachamama em cima do altar, um troço assim. Mesmo quem não queira observar tudo isso com perspectiva teológica,
Eu não analiso nada aqui com perspectiva teológica. Eu gosto de trazer uma perspectiva muito mais civilizacional, antropológica, política. E foi nesse período, por exemplo, que houve a ordenação dos bispos do Monsieur Lefebvre, né? Monsieur Lefebvre, em 1988, ordenou os bispos, teve a excomunhão dele, que é debatida. Eu mesmo não consigo levar muito a sério a excomunhão que foi dada a Monsieur Lefebvre. O Bento XVI criticou muito. Né? Ele criticou exatamente. Então, assim, houve um turbilhão ali, mas foi exatamente nesse período que João Paulo II, por exemplo, estava travando, sobretudo pós isso, né? Pós esse período de Assis. Quem viveu essa época, eu era muito novinho, né? Mas quem viveu achou que o negócio ia degringolar. Foi exatamente após isso que o Lula, por exemplo, reclama, falando assim, não,